Para nós começarmos, eu vou ler lá no Salmo 139, o verso 23. Salmo 139, o verso 23 e 24. Amém? Salmo 139, o verso 23 e 24. A palavra do Senhor fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que nós venhamos a cada dia falar ao Senhor: Senhor, vê se há em mim algum pensamento mau, vê se há em mim algo que não te agrada, Senhor, e me guie pelo seu caminho, porque o único caminho que é eterno é o do Senhor. Amém? Que você curve os seus olhos, que você feche os seus olhos, que você se revere ao Senhor nessa noite, que você tire um momento para falar com o Senhor nessa hora. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma terça, mais um dia que o Senhor proporciona estarmos aqui na casa do Senhor. Obrigado, Pai, pelos todos os teus feitos durante esse dia de hoje. Obrigado por todo o livramento, ó Pai, que o Senhor já nos deu, que aqueles mesmo que nós nem vemos, ó Pai. Ó Senhor, pedimos que nessa hora o Senhor venha nos sondar, ó Pai. Só o Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração, aquilo que os olhos não vê, que o coração humano não é capaz, mas o Senhor conhece, o Senhor vê. Então, ó Pai, vê em nós o que te agrada, o que não te agrada, nos corrige, nos exorta, Pai, nessa noite. Que neste culto, ó Pai, venha entoarmos louvores ao Senhor. Conduza todo o momento do louvor, ó Pai, que é para o Senhor. Conduza todo o momento da palavra. Que nós venhamos sair daqui cheios, edificados por Ti, ó Pai. Traga aqueles que ainda hão de chegar, guardados pelo Senhor. Traga, Senhor, aqueles que estão dispersos em tuas casas, que o Senhor incomode, ó Pai, para que eles venham estar na tua casa. Traga cada um guardado pelo Senhor. Ó Pai, nós que aqui já estamos, que nós venhamos estar sensíveis à tua presença, sensíveis ao que o Senhor tem para falar conosco. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, ó Pai. Então fale conosco nessa noite. Estamos disponíveis, ó Pai, para sentir tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós nessa noite. Ó Pai, que o Senhor conduza todo o momento de culto, louvor e adoração, porque tudo é para Ti. Sem a Tua presença não somos nada, ó Pai. Então declaramos que nós somos povo do Senhor, geração eleita do Senhor. Essa casa é lugar do Senhor, casa de adoração do Senhor. Tudo que aqui for ministrado e falado é para Ti, ó Pai. E que nós venhamos a cada dia entoar louvores ao Senhor. Que nós venhamos a cada dia estar sensíveis à Tua presença. Fale conosco, ó Pai. Não queremos sair daqui sem sentir o Teu toque, sem sentir a Tua presença. Pois sabemos que o Senhor se faz presente. Sua presença é viva e real neste lugar. Conduza tudo, Pai, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. É o que eu te agradeço e te louvo, Pai. Que nós venhamos estar sensíveis ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluias. Fale conosco, ó Pai. Que nós venhamos entoar louvores ao Senhor nessa noite. Que nós venhamos louvar a Ele. Que nós venhamos louvar a Ele. Só Ele nos conhece. Aleluias. Sonda-nos, ó Deus. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos conhece no mais íntimo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então peça a Ele: usa-me, Senhor. Vai pedindo Ele nessa hora. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo.
Usa-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Vai transformando, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Vai pedindo para Ele te usar nessa hora. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, vai pedindo para Ele te transformar, para Ele te transformando, para Ele te enchendo. Aleluia. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, aleluia, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, aleluia. Que Ele venha nos usar, que Ele venha nos encher. Aleluia. Deus tem promessas sobre a nossa vida. Eu creio que o Senhor tem muito mais sobre a nossa vida. Ele é um Deus de promessas, e tudo que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Ele cumpre tudo que Ele promete. Aleluia. Se tudo está difícil, A multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Ele nunca falha, nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos, levante os teus olhos e
veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus, vence o mal. Aleluia, eu creio, Pai. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Tenha fé, se tudo está difícil. Aleluia, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, Ele peleja por nós, Ele peleja por cada um. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Vencemos em Cristo Jesus. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Declare a Ele. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Aleluia. Quem tem promessas do Senhor, vence. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. É a palavra dele, somos mais que vencedores. Então creia, seja um adorador em espírito e em verdade. Declare que você é dele. Declare que esse lugar pertence a ele. Declare que você é filho dele. Aleluias. Estamos aqui, ó Pai. Se derrame aos pés dele. Se derrame em espírito e em verdade aos pés dele. Seja um adorador em espírito e em verdade. Estou aqui com puro nardo. Teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio, bom delírio em mim. A minha rosa de Saron, desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Declare a ele. Sou como um guento derramado, adorador, adorador com puro nardo. Cativo por inteiro
Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio, bom delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um coentro derramado. Somos adoradores, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Declare a Ele: só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Aleluias. Que nós venhamos ser os verdadeiros adoradores, a nos derramar aos pés do Senhor a cada dia. Aleluias. Eu convido as crianças aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Vamos orar pelas nossas crianças, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os pequeninos, esteja falando em nossos corações, também, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos, vamos orar pelas crianças, em nome de Jesus. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração, ó Deus, em favor da vida das crianças nesta noite. Nós pedimos ao Senhor, esteja abençoando, ó Deus, os pequeninos, o culto infantil, que através da tua serva que irá ministrar a tua palavra, essas crianças sejam edificadas, ó Deus, pelo teu evangelho. Abençoa, ó Deus, crianças também representadas por pais e mães ali naquela live. Que o Senhor guarde, Pai, ó Deus, visita cada uma delas, levando graça, ó Deus, levando a tua presença sobre a vida dessas crianças. Oramos, louvamos e agradecemos pelo culto infantil desta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. As crianças podem ir. Que Deus possa falar em nossos corações, que a gente possa receber uma nova porção daquilo que é a palavra de Deus nos nossos corações, né? Que você receba mais e mais daquilo que Deus tem para você. Permita o Espírito Santo de Deus, nesses minutos que nós teremos aqui, a ministração da palavra de Deus, que você receba segundo o que é a vontade de Deus para nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, em Isaías 40, em nome de Jesus. Profeta Isaías, capítulo 40, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.
apenas o verso 31 inicialmente, para a gente dar introdução à nossa mensagem. Vamos ficar de pé, você que puder. Isaías capítulo 40, verso 31, em nome de Jesus, a palavra de Deus, ela declara assim para nós: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos ler mais uma vez, igreja? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, Pai. Nós cremos na Tua presença, nós cremos na Tua palavra, nós cremos naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Tanto esses nós que aqui estamos, de modo, ó Deus, presente, de literalmente falando, como também aqueles que estão presentes ali através da live, Pai. Todos que se encontram ouvindo a Tua palavra neste momento. Nós cremos que o Senhor é grandioso, poderoso, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor, ó Deus, é quem governa todas as coisas. E crendo em tudo isso, cremos que o Senhor tem algo para falar com cada um que vai ouvir a Tua palavra neste momento, seja, ó Deus, na live, seja aqui, ó Deus, que se encontra literalmente nesta igreja. Em todas as coisas, nós cremos que o Senhor fará, ó Deus, grandiosidades através desses minutos da palavra em nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento. Igreja, nós temos um texto em que o profeta Isaías, há um contexto aqui, né, um contexto de colocação. Quando nós pegamos todo o princípio, né, do capítulo 40, nós vamos ver um contexto de uma promessa de Deus voltado naquilo que poderia trazer libertação, livramento. Nós vemos um contexto aqui onde Deus está trabalhando um período com o profeta Isaías, onde há uma necessidade de entendimento de que Deus poderia livrar o povo de algo, né, de um cativeiro, de algo ao qual, né, o povo estava ameaçado. Quando nós lemos o contexto por completo do livro de Isaías, este livro de Isaías, ele tem algo peculiar, ele tem algo que pertence somente a ele, porque quando nós vamos para o Antigo Testamento, o livro de Isaías, ele é conhecido teologicamente falando como o profeta, como o evangelho do Antigo Testamento. Ou seja, o livro de Isaías, ele tem como um princípio um sistema, né, de evangelização, ou podemos dizer um princípio onde aparentemente, se nós basearmos, se nós assemelharmos a palavra de Deus dos evangelhos do Novo Testamento com olharmos para o profeta Isaías, nós vamos interligar e perceber que muitas coisas que são profetizadas por Isaías, outrora, né, anos pós ao qual hoje vivemos e olhamos, nós vamos ver que era algo que ele trouxe como uma revelação, que ele trouxe como um dito, como aquele
que verdadeiramente viria, ou seja, falando de Jesus. O livro do Antigo Testamento que mais fala da pessoa do Messias, que outrora não tinha ainda o nome Jesus, mas conhecido como Messias. O que é Messias? O prometido, aquele que viria. E o livro do Antigo Testamento que mais faz isso é exatamente o livro de Isaías. Quando nós lemos, nós vemos muitas vezes demonstrando a perspectiva futura, demonstrando a perspectiva do Messias, aquele que viria. Então nós olhamos para a palavra de Deus, para o profeta Isaías, e percebemos que Deus já estava trabalhando no coração daqueles a entender o reino, a restauração do Messias, a entender, a conhecer, a possibilidade de restauração de reino. Então o que nós vamos ver aqui, igreja, é quando ele chega a complementar, a trabalhar, a dizer sobre aquilo que era o acontecimento da palavra de Deus. Isaías, ele vai mencionar, ele vai demonstrar a necessidade de esperar no Senhor. Ou seja, no texto que nós lemos aqui, a primeira parte, vamos trabalhar em miúdos aqui. O texto inicia dizendo: mas os que esperam no Senhor. Ou seja, a palavra esperar, ela tem alguns leques abertos. Quando nós falamos de esperar, vamos trabalhar literalmente falando. Ou seja, esperar é uma palavra que não precisamos destrinchar. Esperar é ter a paciência, é entender que algo pode acontecer. Quando nós lemos, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 12, que diz: quando eu tenho tal esperança, confiança, ou seja, que a esperança ela gera em nós uma confiança. O texto declara que eu uso de muita ousadia no falar. Ou seja, eu sou ousado. O que é ousadia, igreja? Ter coragem. Eu sou corajoso. Então, quando eu tenho confiança, porque a pessoa que espera, ela tem confiança de que aquela palavra que foi dita, pedindo para esperar, ela vai se cumprir. Então, o que nós percebemos é, o esperar, ele traz em nós, uma perspectiva de realização, uma perspectiva de acontecimento. Quando nós esperamos, principalmente no contexto ao qual nós estamos lendo, que o texto declara: os que esperam no Senhor. Falar de esperar, biblicamente falando, é impossível nós não lembrarmos de Salmo 40. Ou seja, Salmo 40 declara com precisão, quando declara para nós, esperei com paciência no Senhor, porque a esperança que nós estamos dizendo aqui é essa. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, Ele firmou os meus passos sobre uma rocha. Ou seja, o esperar no Senhor nos traz então uma firmeza. O esperar no Senhor nos traz uma compactação de certeza de que eu estou, no lugar certo, do modo certo, da maneira certa. Então, quando nós esperamos no Senhor, nós estamos fazendo aquilo ao qual é necessário. O problema é que o nosso coração humano muitas vezes tem dificuldade para fazermos esta façanha de esperar. Eu gosto muito de fazer um paralelo. Quando nós falamos do Salmo 40,
eu gosto de fazer um paralelo com o Salmo 70, ou seja, porque quando nós olhamos o dito do Salmo 40, esperei com paciência, quando nós vamos para o Salmo 70, ele já traz uma ideia de dizer, apressa-te, Senhor, ao meu favor. Ou seja, nós vemos dois contextos diferentes. Analisamos aquele ao qual está pedindo pressa, está pedindo apressar, está pedindo faça rápido, eu preciso. Mas vemos no outro salmo uma ideia, né, de esperar. Interessante igreja, que não é pecado nós orarmos para Deus e dizer, Pai, faça, Pai. Realiza. Na oração do Salmo 70, não é que existia um pecado pedir a pressa. Não é pecado nós orarmos e pedir, Senhor, entra com provisão, porque a colocação do apressa-te é um pedido de socorro. E quando nós olhamos a palavra clamor, a Bíblia ela traz algumas vezes essa palavra, clamor, clamar. Quando nós olhamos para Jeremias 33:3, vai dizer em dois contextos, existe, né? Quando nós pegamos uma versão diz, clame a mim, né? E responder-te-ei. Há uma outra versão que diz, invoca-me. Mas em junção, podemos dizer que uma colocação ela pode complementar a outra, mesmo sendo um fundamento semelhante. Mas aquela pessoa que clama, ela invoca. O que é isso? Podemos trabalhar em miúdos e juntar as palavras e entender que aquele que clama ou aquele que invoca é aquela pessoa que já está, né, de modo excessivo, já está até mesmo falando em alta voz, porque uma das definições de clamar é exatamente orar em alta voz. É quando eu já estou pedindo socorro, é quando eu já estou, né, fazendo realmente uma invocação, um chamado ou um pedido de apressa-te, Senhor. Eu já estou clamando uma pressa de Deus ao meu favor, pedindo a Deus com que Ele tenha pressa naquilo ao qual eu tanto almejo e desejo. Então o que nós vamos perceber, o que nós vamos ver é que quando o texto declara o esperar, ele está interligado, porque para uma pessoa ter coragem de virar para Deus e começar a pedir, clamar, é começar a invocar e começar a pedir, Deus, pressa, Pai, faça, Pai, eu preciso, é sinal que eu tenho vivido aquilo também que o Salmo 40 declara, porque quem espera no Senhor, ele jamais sai daquilo que é os caminhos de Deus. Quem espera no Senhor, ele não tem atitudes de Noemi, o teu marido e os seus filhos, de se afastar de Belém, da terra do pão, para ir para a terra de Moabe, ou seja, um local onde a presença de Deus não existia. O que espera no Senhor, ele entende que mesmo que Belém venha ter prova, venha ter momentos de aflições, porque ali naquele momento, Noemi, o teu marido, seus filhos, se deslocaram de Belém, porque estava passando um momento de crise, igreja. Mas indiferente se eu passa crise ou não, seja isso na minha vida conjugal, na minha família financeira, na minha vida espiritual, na minha igreja, por exemplo, às vezes nós temos muitos costumes. Tive um problema na igreja, tive uma situação, vou me retirar, vou me deslocar. Igreja, crise é para ser resolvido. Nós somos seres humanos para resolver problemas, e nós não podemos em circunstância nenhuma deslocar de Belém para irmos para, por exemplo, Moabe, Egito,
Egito, Babilônia, muito pelo contrário, temos que ficar em Belém, ao qual é a terra do pão, igreja, a terra onde Cristo te colocou, em nome de Jesus. Então quem ora, apressa-te, pede socorro, é sinal que ele não tem se afastado de Belém, da terra que Cristo te colocou, em nome de Jesus, igreja. Ou seja, está neste lugar. Porque eu esperar com paciência não significa que eu não devo orar, ou quem sabe até lembrar Deus das promessas que Ele me fez. Porque eu esperar com paciência, do Salmo 40, o complemento dele declara: Ele firmou os meus passos, os meus pés numa rocha. Se eu estou firme na rocha, é sinal que eu tenho autoridade, ousadia, coragem de virar para Deus e falar assim: Pai, o Senhor poderia fazer aquilo que eu tenho esperado. Porque o salmista do Salmo 70 não estava entrando em atrito com o Salmo 40. Ele simplesmente estava complementando a ideia de que se eu espero, eu posso orar pedindo Deus socorro. Eu posso clamar pedindo Deus que, se possível, faça hoje, Pai. Sabe aquela oração ousada? Aquela oração de coragem? Aquela oração que eu viro para Deus e coloco para Ele o que eu desejo, o meu sonho, do tamanho que eu quero, da forma que eu quero, no momento que eu quero, do modelo que eu quero. Aquela oração de coragem, porque nós só fazemos isso, igreja, quando nós estamos em Belém, quando nós estamos em paciência naquilo que é a vontade de Deus. Porque se existe alguma coisa em nós que tem nos levado a se deslocar para Moabe, nós jamais vamos ter coragem de abrir a boca e dizer para Ele: faça, Deus. Porque talvez a resposta dele já é dita. Eu gosto de falar muito sobre essa ideia, porque às vezes existem orações que a gente já tem resposta. Existe oração que a gente já tem resposta. Às vezes a resposta é para o não e às vezes a resposta é para o sim. Por exemplo, eu vou orar a Deus para ver se eu posso evangelizar, se eu posso falar de Jesus, se eu posso ajudar o necessitado, se eu posso ajudar o meu próximo. Orar? Precisa não, pode fazer. Eu vou orar a Deus, né? Para Deus me dar este relacionamento com uma pessoa que já é casada, por exemplo. Orar? A resposta já está dada. Ou seja, eu fui em dois extremos aqui só para você entender. Porque existem outras colocações, mas eu gosto de ir no extremo. O extremo do não e o extremo do sim, que nem precisa de orar. Porque como que eu vou orar em algo? Deus vai destruir uma família para fazer outra? Como é isso? Ou como que eu vou orar em algo que já é mandamento? Falar de Jesus, ajudar o próximo, evangelizar. Vou orar para ver se Deus confirma para eu fazer isso. Como assim? Então existe coisas, igreja, que não existe orar, existe coisas que é executar. Eu gosto muito de falar da palavra oração. Ela não tem significado, né, disso. Oração é diálogo. Mas quando nós pegamos a palavra oração e dividimos ela em sílaba, nós vamos ver que ela é colocada em orar e ação. Não que ela tenha esse significado, mas podemos dividir e traz uma ideia interessante. Porque a oração, ela também tem ação em nós. É como aquele texto: pedi e dá-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e encontrarei. Existe uma necessidade de pedir, mas diante do pedido nós temos que entender
que cabe em nós muitas vezes fazer aquilo que é nosso. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Deus é Deus para fazer tudo, mas Deus é Deus diante da tua palavra, a ponto de Ele mesmo não fazer aquilo ao qual a tua palavra nos traz em entender. Há uma necessidade, é igual aquela pessoa que vai fazer uma prova, por exemplo, né? Vai fazer uma prova de concurso, né? Dando um exemplo, que tem que estudar muito, tem que correr atrás, tem que renunciar, enquanto alguém está brincando, enquanto alguém está divertindo, está curtindo a vida, está indo para festas, está indo para encontros, aquela pessoa está estudando, está preparando. Ou seja, isso cabe a nós. Deus pode pegar alguém e jogar dentro da cabeça de uma pessoa um conteúdo, Ele pode fazer isso, igreja, mas o que cabe a mim e a você, Ele não vai fazer. O que cabe a nós fazer, Ele não vai fazer. É igual um professor, um diretor de uma escola, que também era pastor, ele contando uma situação, uma vez que chegou um aluno para ele num dia de prova, virou para ele e falou: pastor, ora por mim, pastor, que eu tenho uma prova agora para fazer, né, ali na sala de aula. Ele, né, como diretor, mas conhecido também, era pastor, ele vira para o aluno e diz: mas você estudou? Ele diz: não tive tempo. Não, mas aí fica difícil. Deus pode fazer esse milagre, igreja? Claro, Ele é Deus, mas Ele não vai abrir a nossa cabeça e jogar conteúdo lá. O que eu posso fazer, o que eu posso executar, Deus não vai fazer por mim. Ele entra com provisão naquilo que é impossível, naquilo que não cabe a mim. Mas o que eu tenho que entender é que o esperar no Senhor não é ficar parado. Quando o texto declara os que esperam no Senhor, não é no sentido de ficar estagnado, sem fazer nada, de braços cruzados, é fazer aquilo que é a vontade de Deus. Quem espera no Senhor não sai de Belém, não sai da terra do pão. Quem espera no Senhor, igreja, ele persiste, ele continua, ele ora, ele busca, ele vai perseverar em Cristo Jesus. Esperar no Senhor é continuar fazendo o que nós devemos fazer em Cristo Jesus, mesmo que seja um tempo de crise, igreja. Isso é esperar no Senhor. Porque quem não espera toma atitudes fora daquilo que é a vontade de Deus. Esperar no Senhor é continuar perseverando naquilo que Deus te faz entender que é a vontade dele na tua vida. Porque os que esperam no Senhor, vamos para o segundo ponto, renovarão as suas forças. Não existe, igreja, outro modo de renovar força se não for em Cristo Jesus. Quando eu falo de força, a palavra força na Bíblia, jamais não iremos lembrar de Neemias. Quando Neemias ele abre a boca e diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não sei se você já parou para pautar este texto. O interessante é que quando nós interligamos a palavra de Deus, nós vamos ver ela dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, traz a ideia do que o texto também declara, a Bíblia, que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, a Bíblia respondendo ela, presta atenção. Todas as coisas contribuem, cooperam para aqueles que amam a Deus. Logo então, entendemos o quê? Como é que nós provamos o nosso amor a Deus, se não obedecendo a sua palavra?
Não tem outro jeito. Voltando ao primeiro ponto, esperando no Senhor. Terra do pão, Belém, mesmo em momento de crise, não procurando jeitinho. Porque o grande problema nosso cristão é arrumar um jeitinho. Porque esperar no Senhor, igreja, é pegar o nosso problema, colocar na mão de Deus e entender que Ele não precisa de jeitinho, não precisa de ajuda, não. Nós vamos fazer o que cabe a nós. O restante quem vai executar é Ele, da maneira dEle, da forma dEle, no tempo dEle. Esse tempo nós não podemos dizer, né? Como diz o texto, Pedro, um dia para Deus é como 1000 anos, nós, 1000 anos, nós como um dia Deus. O que Pedro estava querendo dizer com isso? Que nosso tempo não é o tempo de Deus. Não tem como nós assemelharmos o nosso tempo ao tempo de Deus. Eu gosto muito de trabalhar esse tempo de Deus, ou quem é Deus, naquilo que é iminente e ao mesmo tempo é transcendente. Ou seja, Deus, Ele é iminente, Ele está próximo, Ele está conosco, Ele está juntamente a nós a todo momento, mas ao mesmo tempo Deus, Ele transcende toda a matéria, Ele transcende o tempo, Ele transcende toda essa parte humana, física que nós vivemos, Ele transcende, Ele está além de tudo isso. Então o que nós percebemos é que se nós esperamos no Senhor, entendemos que a alegria do Senhor é a nossa força, entendemos que a forma de alegrar a Deus não tem outra senão, obedecermos a tua palavra. Entendemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando Neemias está dizendo a alegria do Senhor é a nossa força, isso significa que obedecer a palavra de Deus, está firmado, esperando em Deus, de acordo à tua vontade. Até isso, igreja, há de cooperar para o nosso bem, porque a partir do momento em que nós fazemos a vontade de Deus, está acontecendo o quê? Nós estamos alegrando a Deus, e a alegria do Senhor é a nossa força, igreja, está entendendo? Ou seja, então, eu estou tão fraco, eu não consigo, a minha casa não anda, não prospera, não tem fortaleza, só fraqueza, nada prospera, nada acontece, nada muda, está tudo do mesmo jeito, eu não vejo nada se fortalecer, se prosperar. Começa a analisar se alguma coisa tem deixado de alegrar o coração de Deus, igreja. Porque a nossa fortaleza, ela não vem daquilo que é terreno, ela vem do alto. E só tem um jeito: obedecendo. Porque a alegria do Senhor é o que vai gerar poder de fortaleza na nossa vida. Falando em um sentido figurado aqui, quando Deus está sorrindo, se alegrando, quando Deus está saltitando de alegria, dele sai poder de fortaleza na nossa vida, igreja. Ou seja, então começa, olha só, vamos fazer um sentido figurado aqui, para fortalecer o seu negócio, os teus sonhos, os teus projetos, a sua casa, a sua família, a sua vida financeira, tudo que você sonha. Ou seja, quer fortalecer isso, igreja? Obedeça aquilo que é a vontade de Deus, e Ele vai se alegrar, e a alegria dele vai fortalecer os seus projetos e sonhos e tudo que você está envolvido, em nome de Jesus, igreja. Porque a alegria do Senhor é a força que você precisa. A alegria do Senhor é a fortaleza que você precisa.
essa força, ela manda embora aquilo que não é da vontade de Deus na sua vida. Essa força, ela limpa toda imundície que se encontra na nossa vida. Essa força, ela retira de nós toda depressão, todo surto, toda enfermidade. Ou seja, é como uma massa de fortaleza que chega e retira todo o mal. É como, por exemplo, a força da escuridão está prevalecendo, mas quando chega a luz, afinal, o que é escuridão? A ausência de luz. Então, o que é algo que tem fortalecido negativamente a sua vida? A ausência da força da luz, que é Cristo Jesus. Ele fortalece. Ele renova as nossas forças. Ele renova as nossas forças. Não tinha exemplo maior para Isaías usar aqui, senão a águia, né? Já falei muito desse animal, dessa ave aqui na igreja. E como a águia, né? Ele vai declarar: subirão como asas, como águia. Ou seja, a águia, ela tem perspectiva de vida muito além. Afinal, é conhecida como olhos de águia, né? Às vezes nós tenha olhos de águia. A águia vê além. A águia vê metros, centenas além de nós. Ou seja, ela observa, ela vê, ela tem uma perspectiva. E o interessante é que a perspectiva da águia é mais ou menos a do ser humano. Mais ou menos. A perspectiva de vida, quando eu estou dizendo. Mais ou menos 70 anos, é mais ou menos a idade da águia. Porém, ela tem uma divisão de duas épocas. 35, quando ela chega aproximadamente isso, ela faz um renovo, né? Já falei muitas vezes isso aqui. Ela chega de mais ou menos 35 anos, ela precisa de se renovar. As suas penas já não são mais esbeltas, o seu bico já não mais faz o serviço perfeito. Os estudiosos sobre ela diz que ela sobe no monte mais alto. Está vendo? Subirão com asas como águias. Ela sobe no local mais alto, no pico mais alto. Vamos para a Bíblia de novo. Olhei para o monte mais alto, de onde me virá socorro. Vamos lembrar da palavra, o início? Clame a mim, invoca-me. Só tem um jeito, igreja, de começar a pedir socorro a Deus, é ir mais alto, mais alto. Subirão com asas como águias. Ela chega lá no alto, no lugar mais alto. Ali ela passa um período, igreja. Primeiro, ela arranca todo o seu bico, batendo. Quando cai, ela espera por um longo período até ele se tornar fortaleza de novo sobre ela. Depois ela arranca todas as suas penas, se limpa, fica nova, restaurada ali. Porém, agora mais um longo período para esperar as suas penas crescerem. E quando isso acontece, igreja, sabe o que ela faz? Ela volta para um novo momento, para um novo ciclo. Ou seja, os estudiosos sobre ela vai dizer que é um dos voos mais bonitos, mais belos que ela vai fazer durante toda a sua vida, porque ela subiu, ela gastou suas últimas energias, suas últimas forças para subir no local, no pico, onde ela poderia mais alto, e naquele momento ela volta, após alguns meses ali, algum período, ela retorna para poder agora viver mais um novo ciclo, provavelmente o mesmo, né? Ao qual ela já havia vivido. Igreja, chega momentos nas nossas vidas que às vezes isso é necessário. Se nós pegarmos a base da vida, né? Entre 30 e 40 anos,
Às vezes é um período onde realmente nós precisamos de fazer isso. É um período que às vezes já muitos calejamos, já talvez tivemos muitas frustrações na vida. É uma aproximação de talvez ter tido também muitas realizações, mas ao mesmo tempo muitas lutas. Talvez muitas alegrias, muitos ganhos, mas talvez também muitas lágrimas e muitas perdas. É um momento da vida que talvez realmente nós precisaremos de restauração. E deixa eu te dizer uma coisa. O texto declara que essa águia, ela há um renovo. E interessante que quando diz isso, está trabalhando agora um novo vigor. Porque pós o ponto vírgula do texto diz: correrão e não se cansarão. Interessante é, igreja, falar de cansaço. Se eu falar de cansaço, falar da Bíblia, não tem como eu não lembrar de Mateus 11:28. Quando traz para nós a ideia, de cansaço. A ideia de realmente levar sobre o Senhor o nosso fardo. Vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansado. Olha só. Vós que estão fadigados, Vós que estão oprimidos. Outra versão diz: sobrecarregados. Eu vou vos aliviar. Eu vos aliviarei. O texto ele continua: tomai sobre vós. Vai para o 29. Tomai sobre vós o meu jugo, Olha, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. E aí o que vai acontecer? E encontrareis descanso para as vossas almas. Coloca o 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O interessante desse texto é que ele não estava dizendo que nossa vida não vai haver jugo. É que ele não estava dizendo que a nossa vida não vai haver fardo. Afinal, igreja, haveria uma mentira, Porque a Bíblia, ela demonstra a necessidade da cruz. Olhamos para a Bíblia, 2 textos podemos dizer aqui, quando Lucas, eu gosto muito da colocação de Lucas, apesar dos outros evangelistas também trabalhar a ideia, só que Lucas ele usa a palavra dia após dia. Quando ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Aí Lucas acrescenta assim, dia após dia, e siga-me. Ou seja, nós vemos que a cruz ela vai existir, o fardo vai existir. E ao mesmo tempo, quando vamos, por exemplo, para João 16:33, declara que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Trocando em miúdos, no mundo vocês irão carregar uma cruz, mas tem de bom ânimo, porque eu carreguei e essa cruz foi vencida, em nome de Jesus. Então quando o texto declara, não se cansarão, é na ideia de nós podermos levar até a Cristo a nossa possibilidade de esperar em Deus, levar em Cristo, chegar como Mateus 11:28, entender que se há cansaço em nós, Ele nos convida. O interessante é que é um convite de Deus, é um convite. Quando Ele declara, vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, igreja. Talvez exista um cansaço mental, um cansaço emocional, um cansaço psicológico, um cansaço familiar, um cansaço profissional.
Às vezes existe um cansaço na tua vida nesta noite. Talvez você aqui presente, você aí na live. Talvez existe um cansaço que tem tentado nos fazer parar, tentado nos fazer olhar para trás, estagnar, desistir, desanimar, parar. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, ou te fez entrar nesta live aí nesta noite e ouvir, para entender que se você realmente esperar nele, fazer a vontade dele, ele vai renovar a tua força, ele vai tirar o teu cansaço, ele vai te fazer entender que se você levar sobre ele o teu fardo, ele te mostrará, igreja, que ainda que existe uma cruz, que ainda que existe um fardo, ele é suave e leve quando é do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus. Não é que não vai existir, é que ele nos dá uma oportunidade de olhar para o monte mais alto. Não é que ele não vai existir, é que ele nos dá uma oportunidade de fazer a vontade dele. E se eu faço a vontade dele, eu alegro a ele, e a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Então nós correremos, nós caminharemos e não vamos fadigar, não vamos cansar, porque ele estará em nós, porque ele está em nós, porque ele nos dá uma perspectiva, uma motivação de podermos continuar, mesmo diante da dor, da tristeza, mesmo diante dos problemas. Ele nos faz andar diante daquilo que Cristo tem para nós. Em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. Quem entendeu aqui, amém? Vamos orar. Vamos orar, fica de pé. Ele nos faz andar acima da adversidade, acima dos problemas, acima da dor, acima de tudo aquilo que não é de Deus nem nós. Ele nos faz nos achegar mais perto, diante daquilo que o Espírito Santo tem em nós. Fala com Ele nesta noite, fala com Ele neste momento, busque a Ele neste momento, ora a Ele, fala com Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh papai, o Senhor conhece cada homem e mulher aqui nesta noite, Pai. O Senhor conhece cada coração aqui, Pai. O Senhor sabe o que cada um tem passado, o que tem enfrentado. O Senhor conhece cada coração neste lugar. Nós cremos na Tua presença, Pai. Nós cremos no milagre do Senhor, na misericórdia do Senhor. Nós cremos naquilo que o Senhor tem, ó Deus, realizado em nossas vidas, tem nos feito viver segundo é a Tua vontade, segundo é o Teu querer, segundo é o Teu desejo. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelo Teu poder, pelo Teu poderio em nós. Obrigado pela Tua misericórdia em nós. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor em nós, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor falou conosco, falou em cada coração, falou em cada vida, cada homem, cada mulher, cada jovem aqui nesta noite. Seja ali na live, seja aqui presente, Pai, ó Deus, literalmente, seja onde estiver vidas ouvindo esta palavra, até as que vão ouvir depois esta palavra. Nós cremos, ó Deus, nós cremos naquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, naquilo que o Senhor tem falado conosco, naquilo que o Senhor tem falado em cada coração nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor neste lugar. Nós pedimos o Senhor neste lugar, esteja falando conosco, esteja ministrando, Pai, em nossos corações,
para que a gente viva segundo a tua verdade, a tua vontade, o teu querer, o teu desejo em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. O Senhor conhece cada situação aqui nesta noite. O Senhor conhece, Pai, ó Deus, cada situação aqui representada na tua presença. Nós te pedimos, aumenta a nossa fé, aumenta as nossas forças. Ó Pai, nos ajuda a poder fazer a tua vontade, para alegrar o Senhor, para alegrar o teu coração, para alegrar, ó Pai, ó Deus, a tua vontade em nós, ó Pai. Ó Deus, para que a tua força venha nos avivar, venha nos motivar, venha nos fazer, Pai, ó Deus, avivados, transformados, preparados, ó Pai, diante da tua presença e do teu poder derramado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, nós rendemos graça nesta noite, nós bendizemos, ó Pai, ao Senhor, aqui nesta noite, aqui neste lugar, aqui neste momento. Esteja falando, Pai, em cada coração, tudo aquilo que talvez eu não consegui expressar, que o Senhor continue ministrando em cada coração, seja ali na live, seja aqui, que em todas as coisas nós possamos receber a tua palavra, o teu querer, a tua vontade, o teu evangelho, o teu desejo para nós, ó Pai. Fala conosco, não permita, Pai, ó Deus, com que nós não venhamos fazer a tua vontade, mas que a gente viva, Pai, ó Deus, todas as coisas segundo a tua vontade, o teu desejo, ó Deus, o teu querer para cada um de nós, que possamos viver o teu chamado, que possamos fazer, Pai, ó Deus, todas as coisas segundo o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos, bendizemos, louvamos, adoramos e agradecemos aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Amém, igreja. Receba esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja guardado, guardada pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que você possa romper em Cristo Jesus, segundo aquilo que Deus tem para você, né? Em nome de Jesus. Permita o Espírito Santo falar no teu coração mais e mais, que em todas as coisas você seja abençoado e abençoada. Amém, igreja? Graças a Deus. Espero que você tenha entendido esta palavra. Espero que o Senhor tenha ministrado no teu coração, tanto você aqui, né, como você aí também na live, que todos possam receber essa porção da palavra de Deus, daquilo que Deus deseja e tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, você da live, tenha uma boa noite, tenha uma continuidade de semana, segundo aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, tá bom? Graça e paz, que Deus te abençoe. Amém, igreja? Deus abençoe você também.